Dando continuidade, então, ao exercício da aula anterior, vou fazer a segunda peça aqui, contendo plano inclinado e elemento curvo, né? Então, a gente tem ali na peça, na lateral, né, o que a gente vai escolher como sendo a lateral, um elemento circular, né, contendo um furo passante, né, que é o furo que atravessará toda a espessura da peça, tá? Então, fiz o esboço aqui da minha vista frontal, foi definida como frontal a vista que tem maior comprimento, né, e que mostra melhor a geometria da peça. Agora defini também, já desenhei, né, o eixo do furo, né, o eixo do elemento circular, na verdade, que são coincidentes. Esse elemento circular ele vai aparecer como um retângulo, porque ele mostrará, né, as linhas, o contorno, né, aparente, né, dessa aresta, um contorno aparente desse círculo, né, que seria, na verdade, uma geratriz, né, que formou esse cilindro, tá? Que também vai ser visualizado na vista superior com essa geometria, né, retangular. Então, a verdadeira grandeza desse círculo, desse furo, eles só vão estar aparecendo na vista lateral, tá? Então, usamos ali a mesma estratégia de pintura, né, das faces, para identificar as faces paralelas aos planos de projeção, né? Vista superior eu tenho as faces vermelhas, paralelas ao plano horizontal. As faces amarelas estão paralelas a um plano vertical que está definido aqui nesse nosso exercício como frontal. Os elementos, as faces azuis, né, paralelas à lateral direita, tá? E os planos em verde, faces que não aparecerão em verdadeira grandeza, que não estão paralelas a nenhuma face da caixa de projeção e, portanto, aparecem reduzidas. Aqui construí, né, uma linha a 45 graus para que a gente transfira, né, as profundidades da peça para cima dessa linha, né, auxiliar aqui de rebatimento e possamos construir a lateral da peça, que aqui eu vou fazer à esquerda por uma questão didática, certo? Por que didática? Porque a gente precisa reforçar, né, alguns alunos às vezes têm dificuldade, a representação dos elementos não visíveis, né? Quando a gente não enxerga um elemento porque ele está escondido atrás de um plano. Então, observem que a lateral direita da peça, ela apresenta, sim, uma maior quantidade de elementos visíveis, né? E essa é a face desejável para ser desenhada, tá? Porém, eu vou desenhar aqui a lateral esquerda, a face, ou seja, a face que tem um elemento bem alto ali, vamos chamar de parede da peça ali, né? Escondendo tanto o elemento curvo quanto a rampa. Porém, ainda que escondido, eles vão aparecer de forma tracejada, tá? Então, para que a gente reforce esse conteúdo, eu vou fazer essa lateral. Mas sempre prefiram fazer as laterais cujas vistas estejam com linhas contínuas, né, visíveis, todos os elementos sejam visíveis, tá? Então, aqui eu vou fazer primeiro a linha de eixo aqui, tá? E vou desenhar com linhas mais fracas e tracejadas já os elementos que estão ocultos, ó. Então eu tracejei a espessura da peça já, tá? Vou tracejar também os chanfros aqui, né, que estão escondidos pelo plano vertical mais alto aqui da peça, tá? Vou tracejar o elemento curvo em verdadeira grandeza e seu furo correspondente, tá? Que inclusive vou desenhar o furo ali na vista superior, que eu acabei esquecendo, e transferir já essa medida para a lateral, tá? Então aqui eu estou transferindo da vista frontal para a superior o diâmetro desse furo, né? E como eu vou considerar passante, ele vai atravessar toda a parede aqui, tá?
não tinha pensado em que esse furo era passante, na primeira vez que eu desenhei a frontal, então depois eu vou completar ali aquela linha, tá? Não pode ter essa inconsistência, que ali na perspectiva não fica claro se o furo é passante ou não, tá? Então eu vou adotar de que esse furo seja passante. Então estou levando essas larguras dos furos lá para a face lateral, né, e as alturas, de forma que isso me dê o eixo, né, desses dois círculos que vão compor essa peça. E vou desenhar esse círculo de forma tracejada, porque ele está escondido pela parede mais alta ali da peça, né, porque nós estamos desenhando a vista lateral esquerda, tá? Então esse meu círculo, ainda que em verdadeira grandeza, está sendo desenhado com linhas tracejadas, certo? Então observem que todos os elementos que são existentes, né, e que seriam visualizados em linhas contínuas, estão sendo tracejados aqui na vista lateral direita. Isso é muito relevante para vocês tentarem desenvolver essa visão, porque mesmo que a gente escolha a vista que tem mais elementos visíveis, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente também vai visualizar elementos que estão escondidos de alguma forma, tá? E nesse caso a gente precisa lembrar de desenhar sim esses elementos, ainda que de forma tracejada, tá? Então aqui vou começar a desenhar a rampa, né? O elemento em rampa, que ali eu desenhei na vista superior, ele é uma parede também, vamos chamar de parede, tá? Um elemento que fica paralelo ao plano frontal, né? Então ele aparece em verdadeira grandeza ali na vista frontal e aparece de forma reduzida na vista superior ali, né? Mostrando a sua espessura. Então eu estou levando essa espessura lá para a minha vista lateral, né? Considerando ali o eixo da peça, a simetria da peça, tá? Para que a gente tenha esse elemento representado lá, ainda que tracejado, tá? Ele tá bem no limite ali da extremidade da peça, que não está centralizado, tá? O que está centralizado é a linha de eixo, a linha de simetria. Então aqui, toda a geometria da peça, né, vista pela lateral esquerda, tá? Posicionado à esquerda, à direita, né, da vista frontal em função de estarmos no primeiro diedro, tá? E agora eu vou concluir o desenho, né? Fazer os acabamentos, tá? Com as linhas mais grossas, quando os planos estiverem mais próximos do observador, tá? Então isso também é uma questão que tem que ser lembrada, né? Quanto mais próximo do observador estiver o elemento, a linha vai engrossar, tá? Então estou corrigindo aqui a vista frontal, considerando o elemento furo, né, como passante, né, que está atravessando toda a espessura da peça, tá? Tanto na vista frontal quanto na vista superior. E vou começar aqui a construção de linhas de cotagem, então, tá? E aí para vocês não esquecerem, né, que as cotas têm que ser colocadas também nesse desenho, tá? Então já vou tentar fazer uma linha auxiliar aqui de linha de cota, né? E tentar marcar as linhas de chamada de um maior número de elementos possível de uma vez só, que é para a gente manter, né, os alinhamentos mais precisos, tá? Então agora é só fazer os acabamentos das cotas e colocar os números também, tá? Então lembrem que eu vou usar o esquadro de 45 para fazer os limites da cota. Então não esqueçam, né? Tem que ficar visível a questão nas cotas, né? As linhas de chamada, elas são fracas, mas tem que ficar visíveis. Mais fortes as linhas que definem o limite da cota, que aqui eu estou fazendo com 45 graus, tá? Vejam, revisem, né, a NBR 10.126, né, cotagem em desenho técnico, especialmente em relação a posicionamento dos números, né, das informações
as grandezas, né, das cotas, que são chamadas as cotas propriamente ditas, né, para que eles sejam colocados, posicionados de uma forma correta em relação ao ângulo que a cota está no desenho, né, se ela está 90 graus, se ela está horizontal, totalmente horizontal, se ela está 45 graus, então isso tem uma inclinação, tá? Concluindo-se o desenho, façam demais cotas e eram os pontos a reforçar nesse exercício. Valeu!